Olá, tudo bem? Até o momento nós estudamos as funções, assim, que eu coloquei como nome de funções essenciais. Por quê? Porque elas são funções que ajudam no desenvolvimento do cálculo, né? Agora a gente vai estudar propriamente os elementos que compõem o cálculo, né? Então a gente vai começar hoje a falar sobre o conceito de limite, né? É um conceito extenso, né, mas que dá uma base muito boa para todo o cálculo em si, certo? Então a gente vai começar a falar desse assunto agora, beleza? Então vamos começar a falar sobre o conceito de limite. Bem, então antes de eu começar a falar sobre o conceito de limite propriamente, eu vou apresentar dois problemas para vocês que eles eu entendo como problemas introdutórios que podem fazer com que o conceito de limite fique mais claro, né? Eu não quero fazer uma introdução brusca, né, do conceito, então eu olhei dois problemas, eu achei muito interessante começar esse tipo de abordagem, ou seja, hoje nós vamos começar a entender o conceito de limite, mas vou apresentar dois problemas que talvez por meio desses dois problemas, intuitivamente, a gente já possa ter o conceito de limite já bem estipulado, e eu acho que isso pode contribuir muito para o nosso entendimento do conceito de limite, né? E eu entendo muitas vezes assim que é uma roda, né? Assim, o estudo do cálculo é uma roda, é uma engrenagem perfeita. Então, se você tem um bom conceito de limite, o conceito de derivadas integrais, eles vão se casando de uma maneira assim que fica fácil o entendimento dos demais conteúdos aí. E daí o cálculo não vira esse bicho de sete cabeças, né? Mas entendendo bem o conceito de limite ajuda muito no desenvolvimento do entendimento do cálculo, beleza? Então, vamos lá, né? Então, eu vou apresentar para vocês esse problema, inicialmente, o problema da tangente, tá? Mas antes, eu quero mostrar um comparativo do que a gente estava fazendo até agora para o que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Então, até o momento nós estudamos o conceito de função. Algumas estruturas, tais como a função linear, função quadrática, exponencial, logarítmica e trigonométrica. Quando eu falo em estruturas, eu falo em conceito de domínio, conceito imagem, função inversa, né? Então são conceitos que fazem parte estruturas que fazem parte do conceito de função. Especificamente, existem as funções lineares, as funções quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas, que eu as denominei de funções essenciais. Nos ajudam muito a saber um pouco sobre essas funções para entender um pouco o conceito de cálculo, né? Então, durante essa etapa, descobrimos uma relação entre o conceito do domínio e a imagem, e além disso, para sabermos algum valor da imagem, devemos substituir algum valor do domínio, ou seja, se eu tenho a função y igual a f de x, para sabermos o valor em um ponto A, devemos então fazer y igual a f de A. Dessa maneira, com esses resultados, à medida que eu vou substituindo esses valores, né, também lembrando a relação dos conjuntos, né, então nós vamos trabalhar muito com o conjunto dos reais, né, então conforme a gente vai trabalhando com isso, nós sabemos a questão dos conjuntos, né, e por meio desses conjuntos eu posso construir gráficos, e por meio dos gráficos eu consigo fazer previsões e estudar outras situações que envolvem essa questão, tá? Só que nós vamos, como eu disse, avançar nesse estudo, né? Agora eu quero fazer um estudo do comportamento da função de forma pontual e também global. Daí vem a pergunta: o que isso quer dizer? Queremos dizer que iremos estudar o comportamento da função próximo a um ponto específico, bem como o que ocorre com ela quando pensamos no infinito, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a partir desse momento, o conceito de limite, eu vou estudar o comportamento da função próximo a um ponto, no caso um ponto qualquer, um ponto específico ali, e também eu vou pensar nessa questão, o que acontece quando a gente pensa no infinito, tá? Então essa é a grande diferença. Então eu vou estudar assim o comportamento da função, tá? Não que com funções a gente não consiga, porque a função x quadrado tem a parábola e tal, beleza. Só que eu quero ver o que acontece próximo a algum ponto. O que acontece? E quando eu falo próximo a um ponto, eu estou pensando assim
muito próximo mesmo, né? Então, pensando no conjunto dos reais, a tudo aquela questão dos números mesmo, tá? Só que, historicamente falando, o conceito de limite não foi o primeiro a ser desenvolvido, tá? Só que, do ponto de vista pedagógico, entendemos que para o entendimento do cálculo, iniciamos por esse conteúdo, tá? Então, quando a gente for olhar nos livros de história, se vocês forem pesquisar nos livros de história, da matemática, vocês vão ver que o conceito de limite não foi o primeiro. Eu acho que foi o último até. Só que, do ponto de vista pedagógico, se entende que é melhor ter esse conhecimento de limite para depois avançar no estudo das demais conceitos do cálculo, tá? Mas como eu já disse, antes de eu discutir o conceito de limite propriamente dito, iremos apresentar dois problemas, o da tangente e o da velocidade. O problema da tangente. Tá, mas primeira coisa, essa palavra tangente, ela vai percorrer assim o nosso estudo em cálculo 1, cálculo 2, né? Em vários momentos do cálculo vai aparecer a palavra tangente, tá? Então, o que quer dizer a palavra tangente, tá? A palavra tangente vem do latim tangens, né? Que significa tocado, tá? Então, há um toque, tá? Então, dessa maneira, aí nós vamos pensar do ponto de vista matemático, tá? Dessa maneira, quando nos referimos à questão da tangente a uma curva, quando eu falo curva é um gráfico, certo? Uma curva qualquer. Queremos dizer que uma reta toca a curva, beleza? Ou seja, uma reta tangente deve ter a mesma direção que a curva no ponto tocado. Novamente, mas como assim, né? Bem, então, vamos pensar assim, duas estruturas. Se for um círculo, eu posso utilizar a definição apresentada por Euclides, que quer dizer que é uma reta que intercepta o círculo uma única vez. Mas, quando as curvas são mais complexas, essa definição fica inadequada, tá? Então eu vou mostrar essas situações no GeoGebra para a gente ver isso daí, beleza? Então vamos lá para o GeoGebra. Bem, então vamos ver o que acontece aqui no GeoGebra, tá? Então, primeiramente, utilizando essa definição de Euclides, então eu vou construir uma circunferência, certo? Um círculo, um centro e raio, tá? Então eu vou marcar o meu centro aqui, o raio eu vou colocar 2, tá? Então eu tenho uma circunferência de raio 2. O que diz a definição? A definição diz que é tocado em um ponto, tá? Bem, o GeoGebra já tem essa opção para nós aqui, né? Que é, opa, tá aqui, ó, a reta tangente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar um ponto qualquer na minha circunferência. Marquei um ponto qualquer na minha circunferência e agora eu vou pedir a tangente, tá? Então, ele pede primeiro o ponto, depois o círculo. Então, eu vou marcar o ponto, depois o círculo, tá certo? Então, esse ponto, a reta encosta a circunferência somente nesse ponto. E qualquer vez que eu mexer o ponto B, vocês podem observar que a reta tangente só encosta no ponto B, na circunferência, beleza? Então essa é uma situação que é de Euclides. Só que essa situação, ela não convém quando a gente tem algumas curvas mais complexas, certo? Então eu vou apagar aqui esses pontos e vou mostrar essa curva aqui, ó, tá? E vou pegar um ponto específico, vou pegar esse ponto aqui, tá? Então o que acontece? Bem, se eu pegar esse ponto, tá? Bem, a gente pode pensar o seguinte, ó, eu tenho uma curva, vou pegar uma reta aqui, então vou pegar esse ponto, aqui eu tenho uma reta, né? Ela intercepta a curva em um ponto? Intercepta, só que ela não faz a característica de seguir a direção da função, né? Uma outra situação também que eu posso pegar é essa daqui, ó. Olha lá. Então, ó, eu tenho esses dois casos, nesses dois casos intercepta somente num ponto, mas nesse caso, na verdade, intercepta em dois. Então, nesse daqui é uma outra característica, uma reta secante que eu vou falar para vocês também, tá? Então, nesses dois casos aqui, vocês podem ver que interceptam no ponto C, só que não fazem as questões relacionadas à ideia de tangente quando nós falamos nessa questão do cálculo, beleza? Então agora vamos voltar para a parte teórica para continuar com nossos estudos. Bem, apresentando aqueles dois exemplos lá, agora eu vou
diga assim, refinar mais esse conceito da tangente, tá? Mas antes de eu apresentar o exemplo, para ficar um pouco claro essa ideia na direção da curva, né, nós temos que ter a clareza do seguinte: quando nós referimos à questão da reta tangente, do ponto de vista algébrico, nós estamos nos referindo a uma função linear do tipo f de x igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear, tá? Então, reta tangente, eu estou me referindo a uma reta, e do ponto de vista algébrico, nós temos y igual a x mais b, tudo bem? Ou f de x igual a x mais b. Então, isso é uma coisa que vai nos acompanhar por todo esse percurso agora. Então, falar em tangente, falar em reta tangente, tem que ter a clareza que nós vamos tentar buscar uma equação ou uma função linear, tá bom? Então eu vou discutir um pouco mais nessa questão aqui, ó, tá? Encontre uma equação da reta tangente a parábola y igual a x ao quadrado no ponto P1 igual a 1, perdão, né? Então, primeira coisa, eu preciso de uma reta. Então, eu vou recorrer a Euclides, tá? Por quê? Porque por Euclides eu sei que por dois pontos passa-se uma única reta. E como eu já tenho o ponto P, eu preciso de mais um ponto. Então eu tenho o ponto P1 e 1. Vou precisar de mais um ponto para ter essa reta, tá? Então agora, para definirmos o próximo ponto, faremos uma aproximação pela parábola. Ou seja, tomaremos como ponto Q as coordenadas x e x ao quadrado. Ou seja, nos aproximaremos da reta tangente por uma reta secante, que do latim quer dizer secans, que significa corte, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, por meio de uma reta secante, tentar encontrar uma reta tangente, tá? Então, como é que vai ficar esse resultado aqui? Bem, então, antes de a gente começar a falar disso, preciso falar de duas coisas para vocês aqui, tá? Então, a equação da reta, né, lá da geometria analítica, é dado pela fórmula y menos y0, que é igual a mx menos x0, onde m é o meu coeficiente angular, tá? y0 e x0 são os pontos fornecidos, tá? Para calcularmos o coeficiente angular, nós pegamos a diferença, né, y2 menos y1 e dividimos pela diferença x2 menos x1, tá? E com isso basta substituir os pontos P e Q, tá? Então, quem são meus pontos P e Q? Meu ponto P é 1 e 1, e o meu ponto Q é x ao quadrado. Olha lá, o ponto é x ao quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer? y2 é x ao quadrado menos 1, né? E y1 e x2 é x menos 1, tá? Perdão, o y2 é x ao quadrado, o y1 é o ponto 1, x2 é o ponto x e o ponto x1 é o ponto 1, tá? E por meio do coeficiente angular, que faremos algumas tentativas para mostrar esse resultado no GeoGebra, tá? Bem, então no GeoGebra eu já montei a função x², certo? E já comecei a trabalhar com aquela situação que nós temos, aquele coeficiente angular x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, tá? Então o que eu fiz? Eu montei uma planilha aqui e atribuí valores próximos ao ponto 1, certo? Para a gente observar o que acontece próximo a esse ponto 1, certo? Então comecei em 0,5, 0,6, 0,7, até 0,9, 1.1, 1.2 até 1.5, né? Elevei esse membro ao quadrado, ficou 25, 0,25, 36, assim vai indo, levando os termos aqui também ao quadrado, cheguei nesses valores aqui, certo? Aí eu fiz a diferença, né? 0,25 menos 1 dividido por 0,5 menos 1, quando eu fiz deu 1,5, ou seja, esses caras, esse daqui é o meu resultado do meu coeficiente angular, tá? Então se eu colocar somente ele, tá? Então o que vai acontecer? Bem, vou colocar aqui um deles só para vocês observarem, tá? Então, ó, vou colocar ali o 2.4. 2.4x, tá?
Então vocês podem perceber que tem uma reta que intercepta o eixo X aqui no ponto zero. E eu preciso que ela ande uma casa para cá, certo? Porque eu tenho que passar no ponto P, para ter dois pontos, né? Eu já tenho o ponto P, eu preciso do outro ponto. Então o outro ponto vai ser esse ponto de encontro aqui com o coeficiente angular. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse daqui, né? E eu já vou colocar aqui, ó, eu vou andar uma casa, eu vou andar menos 1, tá? Então aqui, ó, já tenho essa reta aqui, ó, tá? Então é 2.4 menos 1, tá? Então já ficou muito próximo aqui, tudo bem? Só que daí fica o seguinte, eu montei um controle deslizante aqui, certo? E com esse controle deslizante, deixa eu cancelar isso aqui, deixa eu apagar essa daqui, né? Com esse controle deslizante, né, eu consigo mostrar isso para vocês com a melhor propriedade, tá? Então eu vou começar o seguinte, ó. Então eu já montei uma equação ali, tal, e eu vou, ó, observe que conforme eu vou mudando o meu controle deslizante, a minha equação aqui também vai mudando, certo? E daí vocês podem observar que à medida que ele vai se aproximando aqui, ó, de um determinado ponto, daí vocês podem observar esse ponto aqui, ó, vamos voltar um pouco aqui, ó, à medida que vai se aproximando, ó, o que está acontecendo? À medida que vai se aproximando de um determinado valor aqui, que é o número 2, ela vai encontrando com a reta tangente ali. E a mesma coisa, ó, nesse caso, eu vim por valores menores que 1, certo? Ó, todos os valores menores que 1, tá? Até chegar nesse ponto aqui. Agora, se eu pegar para cá, o que vai acontecer? A mesma situação, ó. Então, ó lá, esses valores aqui são esses que estão aqui, ó, tá certo? Então, à medida que eu vou me aproximando de 2, no caso aqui, me aproximando do ponto 1, né, pela direita ou pela esquerda, ou seja, se eu colocar um ponto aqui, vamos ver se eu ponto na intersecção de objetos desse com esse, certo? Então vocês podem observar que eu tenho dois pontos de intersecção ali. Então, ó, à medida que eu vou me aproximando, ó, eu começo a ter um ponto só, ó. Então aqui, ó, aqui eu tenho dois pontos ali, eu tenho uma reta secante, né, que corta, e à medida que vai me aproximando aqui, ó, do ponto 2, eu só tenho um único ponto, e é a reta tangente, ou seja, a gente pode inferir o quê? Que à medida que o meu coeficiente angular vai chegando próximo do ponto 2, eu vou ter minha reta secante aqui, beleza? Então, vamos voltar lá para a parte teórica novamente. Bem, então a gente viu que por meio de tentativas, nós conseguimos mostrar esse resultado no GeoGebra, ou seja, à medida que vamos se aproximando, né, a gente tem a nossa reta tangente ali. Então, considerando ou supondo que a inclinação da reta tangente seja 2, vamos agora usar a fórmula da equação da reta para descrevermos a reta da tangente do ponto 1, ou seja, y menos 1, que é igual ao coeficiente angular, que é 2, x menos 1. Quando eu faço essas operações aqui, eu chego que y igual a 2x menos 1, que é a nossa equação que eu já tinha meio que projetado lá no GeoGebra, beleza? Então, esse foi o primeiro exemplo que nós trabalhamos, tá? Agora, vamos falar sobre a velocidade, tá? Então, quando eu falo de velocidade, primeira coisa que eu vou pedir para vocês observarem é o seguinte, ó, quando a gente olha o velocímetro de um carro no tráfego urbano, a gente poderá observar que ele nunca fica parado por muito tempo no mesmo lugar. Então, podemos dizer que, por observação, que a velocidade do carro não é constante. E assim a gente também pode afirmar que o velocímetro nos mostra a velocidade em cada momento. Aí surge a pergunta, como que a gente vai definir essa velocidade instantânea? Como é que a gente vai definir essa velocidade nesse momento? Tá? Então, eu vou apresentar um exemplo também para a gente poder entender um pouco melhor sobre esse assunto. Então, supondo que uma bola seja solta a partir do ponto de observação do alto da torre CN em Toronto, que fica a 450 metros acima do solo, qual é a sua velocidade após 5 segundos? Então, essa é uma da torre lá, eu peguei a foto lá, é um ponto turístico muito bonito lá de Toronto,
que se algum dia a gente tiver a oportunidade de ir lá para visitar, né, é um lugar que eu particularmente vou querer ir lá ver, beleza? Então essa é a imagem que eu encontrei. E assim, Galileu, há tempos atrás, já descobriu que a distância percorrida de um corpo em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo de queda, desprezando a sua resistência do ar. Ou seja, é mais ou menos o que eu falo nos livros de física, tá? Então, ele falou que um corpo em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo de queda, a distância percorrida, perdão. Então, surge novamente a questão: mas existe uma outra força ou é simplesmente t ao quadrado? Porque ó, dt, né, ou s de t é igual a t ao quadrado, tá? Mas a gente também tem que considerar o seguinte: nós temos que considerar a força da gravidade, né, que puxa, né, que é 9,8 metros por segundo. Ou seja, a velocidade da queda não é constante. Já vimos em exemplos anteriores, né? E agora eu vou considerar a equação do movimento uniforme variado, tá? Que é qual? S de t igual a aceleração sobre 2t ao quadrado vezes a velocidade inicial vezes o tempo mais o espaço inicial. Fazendo uma releitura dessa equação, aplicando a descoberta de Galileu, que ele fala, ó, que é somente a gravidade, né? Eu estou colocando a gravidade e a proporcional ao quadrado do tempo de queda, ou seja, eu só tenho esses dois. Então a gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Dividindo isso daqui, então a minha equação é 4,9t ao quadrado. E como é que a gente vai calcular essa velocidade? Tá? Então eu já tenho a minha equação aqui. Tá? Bem, a velocidade ela é dada pela variação do espaço pela variação do tempo, que é aquela famosa ΔS sobre ΔT. Então, ΔS é S2 menos S1, espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Tá? Só que essa fórmula ela necessita de dois momentos, um final e um inicial, né? Ou S2 ou S1. Tá? E daí, novamente, vem outro questionamento. Como é que eu vou calcular a velocidade instantânea? Tá? Para responder essa pergunta, novamente iremos nos trabalhar com aproximações ao ponto 5. Ou seja, eu vou montar uma tabela no GeoGebra para a gente entender um pouco essa ideia. Tá? E à medida que o período do tempo, né, a gente vai observar lá o que vai acontecer, mas eu já vou adiantar aqui para a gente ter uma noção quando ficar lá no GeoGebra só. Tá? Então, à medida que diminuímos o período de tempo, a velocidade média fica cada vez mais próxima de 49,5 metros por segundo. Então, nessa perspectiva, eu posso dizer que a velocidade instantânea aparenta ser 49 metros por segundo para o tempo 5 segundos. Ou seja, eu estou dando a resposta antes de começar, só para a gente entender que a gente tem que se aproximar desse valor. Beleza? Então, eu vou montar uma tabela lá para a gente entender melhor esse resultado, tá bom? Por uma questão de proporcionalidade, eu não consegui fazer uma coisa legal aqui com a função. Eu vou mostrar para vocês o que acontece, então fica um pouco complicado por mostrar o que eu quero que vocês entendam em relação a isso, tá? T ao quadrado, certo? Então o que acontece? Quando eu ponto 5, tá aqui, ó, né? Tá? Se eu colocar, ó, f de 5, né? Tá lá em 122,5. Então se eu colocar esse ponto lá, vai dar um valor bem, ó, tô aqui, ó, 122,5, mais ou menos por aqui, assim. Então não fica tão legal assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou, em vez de trabalhar com a função 4,9t ao quadrado, as ideias são as mesmas, tá? Eu vou trabalhar com a função x quadrado. Por quê? Porque dela, as ideias vão ser as mesmas situações, tá? E, ou seja, aqui a ideia aqui, ó, 4.9 é 9,8 dividido por 2, que é a aceleração. Bem, vamos tentar fazer aqui mesmo, vamos ver o que acontece, tá? Então, vou apagar esse ponto, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a me aproximar desse ponto então deixa eu colocar aqui o ponto ponto A igual a 5,122
2,122,5, mais ou menos, né? Então aqui está o ponto A, que é o ponto onde eu quero saber qual que é a reta tangente que passa por ele, tá? Bem, então eu vou, em vez de fazer a tabela, eu vou utilizar a conceituação do GeoGebra mesmo, porque eu acho que fica melhor para a gente entender essa relação aqui, tá bom? Então eu vou pegar um outro ponto aqui sobre a reta, sobre a curva, tá? Vou pegar um outro ponto qualquer aqui e um outro aqui, tá certo? Bem, então eu sei que por dois pontos passa-se uma reta. Então, primeiramente, eu vou pegar esse ponto aqui. Tá? Tudo bem? Bem, então vocês podem observar que dá a impressão que os três estão lineares e tal, mas se eu começo a dar um zoom, se eu começo a dar um zoom, a coisa não vai ficar tão assim, tá? Mas daí vamos tentar aproximar esse ponto B, ó. Por mais que eu queira, ó, são valores muito altos, assim, então não fica legal aqui, ó, a minha aproximação, ó. Então dá a impressão que a reta toda, então não vai dar legal isso daqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso daqui tudo e vou trabalhar com x ao quadrado, tá? E na mesma perspectiva, tá bom? Então, certo? Vou começar um novo arquivo aqui para a gente entender melhor essa questão, tá? Então vou começar com x ao quadrado. X ao quadrado, certo? E eu quero saber aqui no ponto 2, ou seja, então vou colocar o ponto A 2,4. Oh, faltou aqui o igual. Tá certo? Bem, então aquela questão que eu estou falando para vocês, então eu vou pegar um ponto sobre o objeto. Vou pegar aqui esse ponto aqui, ó, tá? E vou pegar a reta que passa por esses dois pontos. Tudo bem? Então o que está querendo dizer? Então quer dizer o quê? Quer dizer que à medida que eu vou me aproximando desse ponto, então essa aqui nós temos o quê? Nós temos uma reta secante, certo? Essa reta corta. Então eu quero uma reta tangente. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a me aproximar. Então aqui esse ponto é 0,39 e 0,15. Então observem aqui o que acontece, ó. À medida que eu vou me aproximando, né? Ó, à medida que eu vou me aproximando do ponto 2, peraí que houve um probleminha aqui, tá? Então deixa eu só pegar aqui, ó. Tá? Então, ó, de novo, à medida que eu vou me aproximando do ponto 2, olha lá, a minha reta ela começa a interceptar somente no ponto, tá? Então aqui, e a mesma coisa acontece quando eu venho para cá, tá? Trazendo um pouco mais para cá, ó. À medida que eu vou aqui, ó, vamos me afastando, eu também tenho uma reta tangente, ó. Pode observar que tem uma tangente que está cortando, certo? E à medida que eu me aproximo por valores à direita do ponto 2, eu também começo a ter a minha reta tangente, tá certo? Então é o seguinte, bem, então com isso eu posso fazer o seguinte, aqui no GeoGebra a gente tem essa opção da reta tangente, então o que é a reta? Primeiro eu quero o ponto, depois a... Então eu vou selecionar o ponto e a curva, certo? Então ele me fornece essa reta aqui, que é a reta 4x menos 4. E aqui eu tenho a minha reta tangente, tá bom? Então, mais ou menos é essa a ideia aqui, que daí a gente fala um pouco mais, mas vocês podem observar que tem as mesmas ideias da reta, da velocidade lá, da reta tangente, porque eu quero saber, ou seja, eu estou me aproximando pelo ponto A, tá bom? Bem, se você olhar bem certinho, você pode observar que ambos os exemplos, eles são semelhantes, tá? Por quê? Porque existe uma relação entre o problema da tangente e o cálculo da velocidade instantânea, tá? Eles são muito parecidos, umas perspectivas introdutórias diferentes, mas a ideia é a mesma, tá? E daí aqui uma coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente também, mas eu já vou me adiantando aqui no seguinte, tá? Se nós traçarmos o gráfico de uma função percorrida pela bola e considerarmos os pontos P, A, A e 4,9
a ao quadrado e um ponto Q, a mais uma variação, que eu vou chamar de h. E essa variação vai ficar 4,9 a mais h ao quadrado. Então a curva secante será o que? Ou seja, nós teremos o nosso coeficiente angular dado pelo final menos o inicial, né? Final menos o inicial sobre x2 menos x1, que será essa daqui a velocidade média no intervalo a mais h. Assim, a velocidade no instante t igual a h, ou seja, o limite das velocidades médias quando h tende a zero, ou seja, eu estou diminuindo essa variação h aqui, que deve ser igual à inclinação da reta em P. Então, o limite das inclinações das retas secantes, tá certo? Então, essa é uma questão aqui que eu estou apresentando para vocês, que eu vou trabalhar bastante com vocês nesse seguinte sentido: ponto final menos ponto inicial, ou seja, coordenada y final menos a coordenada y inicial, dividido por coordenada x final menos a coordenada x final, e isso vai me dar o coeficiente angular. E vocês podem observar que esse coeficiente angular, ele contribui, ajuda muito no entendimento dessa questão da reta tangente, porque conforme vai diminuindo essa variação h aqui, conforme vai sendo menor esse espaço aqui, mais vou me aproximando aqui, e daí, conforme vai acontecendo, o h vai tendendo a zero, e isso vai dando a inclinação da reta tangente. Beleza? Então, a gente vai falar isso em outras aulas também, tá bom? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula, né? Se você gostou, compartilhe com seus colegas de outras universidades ou da própria universidade que estão estudando sobre esse assunto, né? Porque eu entendo que esse é um conceito bem complexo e, assim, tendo um bom entendimento dessa parte inicial dele, assim, ajuda muito a entender o restante do conceito de limite, tá? Feito, um forte abraço para vocês e compartilhem, né? Como eu sempre digo aqui, né? Compartilhem, né? Porque o conhecimento é algo que deve ser compartilhado, né? Feito, um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula.